Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já vou pedir o like, né? Eu sei que vocês esquecem. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre vieses comportamentais. Se você também não sabe, eu tenho uma coluna lá no Seu Dinheiro que fala sobre vieses comportamentais. A gente já tem alguns artigos divulgados por lá. Então vou deixar o link aqui também, vou pedir pro pessoal, meninos, dá para deixar o link, né? Obrigado por me ajudar. Então se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, também tem outros artigos lá falando sobre vieses. Mas nesse aqui a gente vai falar um pouco sobre o que a gente praticamente fala ali no dia a dia, né? Aquela questão de seguir a tendência, como a tendência é importante. Eu já vou fazer até uma brincadeira com vocês, para a gente entender como que a nossa cabeça ela prega peças na gente. E nesse vídeo específico eu vou falar sobre um viés chamado de falácia do jogador, né? Ou falácia de Monte Carlo. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que a gente tende a esperar o próximo resultado de alguma coisa, dados os últimos resultados mais recentes. Ou seja, quanto mais recente... E aí, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ó. Vocês estão vendo aqui, né, Vitinho? Thiagão? Ó, vou jogar essa moeda aqui pro alto 3 vezes. Jogou? Deu cara. Oh. Cara? Cara de novo. Opa. Calma aí que eu joguei errado. Cara de novo. E agora? E aí? O que vocês jogam? Coroa. Eu acho que vai dar cara de novo. Ó, o Vitinho acho que vai dar cara. O Thiagão acho que vai dar coroa. Eu tenho certeza que um escolheu o outro para não dar igual. Mas a tendência é que a gente, nessas 3 jogadas, por ter dado cara, que a gente também espere que a próxima jogada vai ser cara e não necessariamente, vamos lá, ó. Deu cara, mas vamos ver se de novo aqui, ó, coroa agora. Mas não necessariamente deveria dar, né, a probabilidade ela é sempre a mesma, né, a gente numa jogada de moeda a gente tem 2 lados, né, se não é uma moeda viciada nem nada do tipo. Então, a probabilidade é 50%, então você teria 50% de chance de acertar, 50% de errar, independente dos últimos acontecimentos. Mas, dado que a gente jogou a moeda 3 vezes e deu cara 3 vezes, a gente fica com aquilo na cabeça e fala, pô, vai dar cara de novo, né? Então é isso que acontece muitas vezes, inclusive, no mundo dos investimentos. Por que eu estou falando isso? Quando a gente está em algum tipo de... A gente, por exemplo, se compra uma ação, tá? E aquela ação, ela historicamente, ela tem uma tendência de alta, a gente não faz análise, por exemplo, uma tendência de alta, ela pode estar no final da tendência de alta e a gente acabar comprando o topo, né? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Comprei uma ação que historicamente, ela tem aí uma performance muito boa, mas vai lembrar, né? Também, performance passada não é garantia de performance futura. Então, vamos olhar o gráfico, vamos olhar os fundamentos da empresa para entender o que está acontecendo. Não comprar simples e puramente uma ação porque ela vem de um histórico positivo ao longo dos últimos 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos. Então, é muito importante isso. O que acontece de uma forma geral? Ou as pessoas elas compram empresas, a gente fica com aquele negócio na cabeça de, essa empresa já valeu R$100, então algum dia ela vai voltar, hoje ela está 10, algum dia ela vai voltar a 100. Não necessariamente isso vai acontecer. Muita gente ela acaba comprando ação a 100, vê aquela ação despencar, mas ela sempre subiu, sempre teve uma performance muito positiva. E aí o que acontece? Você acaba ficando preso naquele investimento, né, que na verdade acaba se tornando um prejuízo, e no momento que você quer sair daquilo, que você precisa de liquidez de alguma forma, ou o custo de capital que você perdeu ali, o custo de oportunidade, na verdade, de você ter ficado travado naquele ativo, ele faz com que você não tenha outros ganhos, ou que você, né, por exemplo, se a gente tivesse saído quando comprou uma 100, o negócio bateu 90, pelo menos revisitado a nossa tese de que por exemplo, se a gente está falando de fundamento que não tem a questão do stop, mas tem essa questão de revisitar a tese. Pô, a tese continua a mesma, o setor está positivo, né? Ainda é positivo o cenário do setor para a empresa, o cenário global, como é que está? Positivo, olha para macro. Então é importante trazer para isso, mesmo se você for uma pessoa fundamentalista. Você está olhando para gráfico, cara? Fluxo mudou. Vamos lá, compramos a 100 esperando que fosse chegar a 120, 130, 140, sei lá, 150. Meu stop era em 90. Bateu 90, você vai estopar, você vai zerar a sua posição. Por quê? Porque você vai perder, você de fato vai deixar esses 10% para o mercado, você vai pegar os outros 90 e vai tentar alocar em ativos que vão te dar de volta esses 10% que você perdeu, né? Lembrando que quando você perdeu, né, para você ganhar de 90 para 100, percentualmente é diferente de quando você sai de 100 para 90, né? Então, você vai precisar de um rendimento maior agora para recuperar aquele prejuízo. Mas, mesmo assim, ainda é melhor do que se a gente fosse esperar até os 10, né? Imagina, 100 com 10, agora para voltar para 100, você tem que fazer algo
extremamente positivo, que geralmente, né, não é muito comum. Então, falando um pouco desse viés, e aí também até trazendo um outro viés aqui para o jogo, a questão do custo, que eles acabam, os viés eles acabam meio que um falando com o outro, é um mix de emoções, por isso que a gente fala muito que o controle emocional do trader, ele é muito importante, né, o gerenciamento de risco. E aí falando nesse caso também, cabe também o viés do custo recuperável, né, que é aquele negócio, pô, vou começar a assistir, por exemplo, né, você começa a assistir aquela série, você sabe que ela tem 8 temporadas. Aí a primeira é muito boa, a segunda é ruim, aí a terceira tá péssima, e você fala assim, não, mas eu já assisti 3, eu agora vou assistir até a 8ª, né? E aí no final das contas você perdeu todo aquele teu tempo que você podia estar fazendo outras coisas para assistir aquela série que no final você vai falar assim, realmente é muito ruim mesmo. Então não faz o mesmo sentido, né? A mesma coisa, né, acaba servindo aí para o investimento também. Então sempre, tá? Pensar de uma forma mais racional, menos emocional, eu sei que dói, mas quando a gente começa a entender os vieses, a gente começa a entender que a gente consegue se controlar de alguma maneira, seja através, né, do nosso gerenciamento de risco, né, na questão financeira, seja no nosso gerenciamento de risco operacional do dia a dia. Sei lá, errei 3 operações no day trade, vou parar por hoje, independente do prejuízo que eu tenha tomado, mesmo que esse prejuízo, na verdade, ele não tenha atingido o meu gerenciamento de risco financeiro, por exemplo, né, sei lá, vou dar um exemplo, eu aceito perder R$1.000 num dia, né, está dentro do meu gerenciamento de risco, eu vou lá, errei 3 trades, perdi R$400, independente disso eu vou parar porque hoje eu não estou num dia muito positivo. Você respira, ajusta sua posição, ajusta a estratégia, amanhã é um novo dia, todo dia tem pregão, né, quase todo dia tem pregão, finais de semana ainda não, espero que assim seja, né? Para a gente também poder descansar, né? É um pouco disso, assim, trazer a ideia aqui nesse primeiro vídeo, e acho que a gente vai fazer até mais, né? A gente deve fazer mais vídeos aí falando de vieses aí, especificamente de cada um desses vieses, conforme a gente for escrevendo, a gente divulga lá e de tempos em tempos a gente faz um vídeo aqui também, pra vocês irem lá ler, né? Porque se eu fizer o vídeo aqui eu tenho certeza que ninguém vai ler, né? Mas é muito importante e fica aqui mais uma vez o convite para vocês irem lá no site do Seu Dinheiro e ver a nossa coluna, né, a palavra do trader, porque esses viés vocês vão se identificar muitas vezes. Eu, até hoje, acho que a gente se identifica muito com isso, né? E essa questão da moeda aqui é até um ponto importante, estudando, quando eu estava estudando um pouco sobre esse viés do jogador e a falácia de Monte Carlo, o mais impressionante é que alguns estudos eles apontam que as pessoas mais inteligentes, né, as pessoas que têm um QI mais elevado, são mais suscetíveis a esse tipo de evento do que pessoas que têm um QI mais baixo. Então, assim, um negócio meio até bem interessante nesse aspecto de que, não é porque eu sou muito inteligente que eu tô, digamos assim, imune a esse tipo de situação. Então, tem que ficar muito atento para isso. E como é que a gente gerencia, como é que a gente faz para a gente ver isso? Então, gerenciamento de risco financeiro, gerenciamento de risco operacional. Esses 2 pontos aqui, eles vão te chamar a atenção, né, para o seu gerenciamento de risco emocional. E aí, a gente colocando isso no papel, né, no financeiro, tendo sempre ali na ponta do lápis como é que estão as coisas, você consegue travar prejuízos maiores, né, e exponencializar os seus ganhos. Ou seja, você começa a mudar aquele viés, aquela situação de que quando você está ganhando, você quer terminar logo a operação, aquela ansiedade, né, para botar o dinheiro no bolso. E também aquele, eu diria até desespero, de quando a operação começa a dar errado, você vira torcedor. E aí fica aquele negócio, tô perdendo R$300, aceito, era para parar nos 300, mas daqui a pouco volta, aí vai para 600, ou então aumenta a posição, né? Tem muita gente que faz isso também, que é uma outra estratégia, que eu não sou muito fã, que é o martingale, a gente já falou sobre isso em outros vídeos também, mas, mais uma vez, fica aqui o convite para assistir a gente aqui nesse canal, aqui ó, se você não está inscrito ainda, se inscreve que tem material pra caramba, né? Já estamos falando aqui de... Pô, tem quantos? Tem bastante meses, né? 70 vídeos aí. Já tem mais. Cara, tem um monte de vídeo, tem live todo dia. Tem muita coisa vindo aqui para 2023 que a gente está preparando para vocês. E além disso, é claro, também ler lá a coluna, acompanhar a coluna no dia a dia, me seguir no Instagram, @lucas.mclaro. E acrescente, né, Lucão? Acrescente vontade que eu tenho de deixar um like. Eles são demais, cara. Vocês não têm noção do que é isso aqui, do que é esse
por trás das câmeras. A gente tem que fazer um vídeo. A gente vai fazer um vídeo aqui, depois qualquer dia eu vou fazer um vídeo pra vocês. Vou botar lá no Instagram, que aí fica mais fácil. Mais um motivo pra vocês me seguirem. E então é isso. Agradeço mais uma vez esse vídeo. Já deixa o like se você não deixou. Se inscreve no vídeo, manda pra outras pessoas. Segue a coluna. Segue o @BTG Pactual também. E, Thiagão, Vitinho, posso? Pode. Obrigado, pessoal. Então, posso encerrar. Aproveitando o momento. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.